Olha, pra mim, este é o melhor guia de retórica clássica que há atualmente no mercado. Retórica Clássica para o Estudante Moderno, de Robert and Cobert. Vamos lá! Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao Ler é Verbo, nosso canal de livros, escrita e retórica. Este livro que eu tenho em mãos aqui é a primeira edição feita aqui no Brasil em maio de 2022. Originalmente, esse livro é uma edição americana que foi feita em 1999. Só 23 anos para esse conhecimento chegar até aqui no Brasil, ou seja, o que são 23 anos? Mas antes da gente começar, lembre-se de se inscrever no canal, principalmente se você gosta desse tema, retórica, convencimento, persuasão, porque vem muita coisa boa por aqui e eu já falo sobre isso. Edward Corbett foi um retórico e professor de inglês americano na Universidade de Chicago. O seu principal livro, esse aqui, são os ensinamentos sobre retórica clássica que ele dava em sala de aula. Ele é considerado um dos grandes nomes que reviveu a retórica nos Estados Unidos. Isso explica muito desse livro, porque esse livro é direcionado, não totalmente, é claro, para professores e escritores. Inclusive tem uma parte bem interessante aqui mais ao final que ele vai mostrar o uso de figuras de linguagem no discurso de persuasão. Mas estamos aqui falando de retórica. Retórica, meu Deus, o que é retórica? Retórica é a arte de ter ideias e de expor seus pensamentos em um discurso de persuasão. A retórica te ajuda desde o momento em que você precisa ter ideias, da criação, da invenção de ideias, como eles dizem, para falar a respeito de algo, de algum produto, por exemplo, até como organizar essas ideias. E não é só isso, ela ainda te mostra algumas maneiras de você convencer alguém, seja pela paixão/emoção, seja pela razão ou pela sua própria figura ou ética. A retórica pode parecer complicada a princípio, mas na verdade, todos nós a usamos todos os dias. Abre aspas. A retórica é uma atividade inevitável na vida. Estamos sempre envolvidos nela, seja no modo ativo ou passivo. Todo mundo que vive em comunidade com outras pessoas, querendo ou não, é um retórico. Se a retórica é uma atividade tão difundida na sociedade contemporânea, convém estarmos cientes das estratégias e princípios básicos dessa arte milenar. O livro é dividido em 6 capítulos. O capítulo 1 é uma introdução geral à retórica clássica. É genial, mas é muito difícil. Aqui eu tenho certeza que 98% dos leitores vão abandonar o livro. Os autores dão um panorama geral do que é a retórica em toda sua extensão, mas quem nunca teve contato com o tema vai achar muito difícil, principalmente pela quantidade de termos que eles usam aqui. Então quem não tem muita familiaridade com o assunto vai boiar. O capítulo 2, a descoberta dos argumentos, fica um pouco mais tranquilo porque aqui você consegue seguir a linha de raciocínio, a leitura dá uma engajada, você entende o que está sendo dito e o livro começa a ficar bom. Muito difícil a parte do silogismo, mas logo a gente fala sobre isso. O capítulo 3, a disposição do conteúdo, é o cerne, o miolo da retórica. Aqui ele apresenta as partes de um discurso e analisa algumas leituras. Engraçado que se você tirar essas leituras que ele analisa, este é o menor dos capítulos, ele tem apenas 40 páginas. O capítulo 4 é denominado estilo, bem complexo. Aqui são mais sugestões e formas para você melhorar e aprimorar o seu estilo de escrita. Lógico, se você escreve melhor, você organiza melhor seus pensamentos e fala melhor. Mas estilo aqui não é referente à oratória, ele não vai dar dicas de como falar, por exemplo. O capítulo 5 tem um nome que eu nunca tinha ouvido falar e eu adorei. Eu simplesmente amei esse nome. Os progimnasmata. Progimnasmata. Que progim parece um pouco de ginástica, né? Ginástica, mata, ginástica, progimnasmata. E é exatamente isso, é uma ginástica que você faz para treinar a sua escrita persuasiva, progimnasmata, nos mais diversos formatos estilo progimnasmata. O capítulo 6, chamado de Pesquisa sobre Retórica, é a história da retórica ao longo dos anos, começando com a retórica clássica, passando pela Idade Média e pelos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. Bem interessante e foi bem legal ele colocar isso ao final do livro, porque nem todo mundo tem interesse na história da retórica. Tudo isso aqui é um composto de 750 páginas, mas calma. Já explico que você não vai precisar ler tudo, porque tem muita coisa aqui que é para consulta. Então vamos lá. Eu gostei bastante do livro. Ele resume de forma bem completa todos os ensinamentos válidos que já fizeram sobre retórica clássica. Por isso considero esse livro o guia definitivo para a retórica clássica. Mas eu também gostei porque eu já estudo esse assunto há alguns anos. Eu já li o original dos principais livros que ele fala, então o que esse livro fez foi confirmar para mim o que eu já sabia. E ele trouxe alguns inputs de outros autores que eu ainda não havia lido. Mas eu fico pensando, cara, quem nunca ouviu falar nada sobre retórica e comprar um livro desse, tipo um estudante moderno mesmo, compra um livro desse porque acha que vai falar melhor. Cara, se você fizer a leitura sozinho, vai ter dificuldade. Esse livro é muito mais proveitoso se algum professor decidir, com calma, passar o conhecimento dentro de sala de aula, por exemplo. Agora, se você quer mesmo encarar essa montanha em uma subida solo,
Não é apenas uma leitura. Isso aqui é um objeto de estudo. Então a leitura é diferente, você tem que fazer anotações, você tem que prestar mais atenção e talvez você não consiga estudar por muito tempo porque cansa. Então você vai um pouco mais devagar. Mas tudo bem, eu gosto tanto do assunto que eu até fiz uma extra, eu já falei várias vezes aqui no canal, As Cartas da Retórica, e elas explicam o que está aqui de um jeito moderno. Então, apesar do título falar de para o estudante moderno, não se engane, porque a retórica é clássica. E aí que o bicho pega, porque a retórica clássica, é difícil. Você tem que projetar os ensinamentos clássicos de 2000 anos atrás para os dias de hoje. E o que eu fiz foi atualizar a retórica clássica para o estudante moderno. Eu fiz a retórica moderna para o estudante moderno, muito mais palatável, digerível e visível. Mas o livro traz muito mais do que apenas princípios. Ele traz leituras, diversos exemplos, análises de discursos, fontes de pesquisas e exercícios. Sim, muitos exercícios. Aí eu fiquei pensando, o que vocês acham da gente fazer umas lives para falar sobre alguns tópicos do livro? Eu tô inclinado a gente começar pelos silogismos. Silogismo nada mais é do que um raciocínio estruturado a partir de duas proposições, que são as premissas. Proposição é uma frase afirmativa e premissa faz parte do silogismo. Então você tem duas premissas e aí você obtém por inferência uma terceira, que é uma conclusão. Por exemplo, todos os homens são mortais. Todos os homens são mortais é uma afirmação, uma proposição, e dentro do silogismo ela é a primeira premissa. Segunda premissa, os gregos são homens, outra afirmação. E a conclusão é, logo, os gregos são mortais. Cara, parece fácil falando assim, né? Ah, todos os homens são... Bicho, é muito difícil, cara. É muito difícil. E a importância desse tipo de argumento é bizarra. Porque quando você faz um argumento lógico, que seja válido, a outra pessoa não tem como não concordar com você. Eu falo por mim. Olha, eu fiz ensino fundamental, fiz ensino médio, fiz faculdade de direito e eu nunca aprendi a fazer um argumento coerente. Não sei se eu que não entendi mesmo ou se os professores também não sabiam ensinar. O fato é que precisamos entender esses argumentos. O diferencial competitivo de quem argumenta bem é muito, muito superior aos demais. Então bora fazer umas lives para falar desse assunto? Bom, pessoal, fica aqui a indicação deste livro que eu considero o guia definitivo da retórica clássica. Se você se interessou, o link está aqui na descrição, tá certo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro de todas as atualizações sobre essas lives e sobre esse assunto também. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!